Podcasts como ferramentas de engajamento para empresas têm sido cada vez mais usados aí, uma tendência que foi impulsionada na pandemia e pode gerar resultados incríveis. Hoje nós conversamos com Gustavo Gramolello, ele que é franqueado da Artes Filmes, uma rede de franquias de produtoras audiovisuais que, entre outros serviços, implementa canais de podcasts para empresas. Gustavo, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul, tudo bem? Não, obrigado, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar, viu? É um prazer para a gente tê-lo aqui. Gustavo, então vamos começar. Então, uma primeira questão. Qual a principal vantagem do podcast? Hoje em dia, comparado à rádio e TV, o custo operacional de um podcast é muito menor. Por quê? Com equipamento básico, né, uma câmerazinha de boa qualidade, um microfone legal, você consegue um resultado bem atraente, muito, muito bom, né? Sem ter os custos exorbitantes de uma televisão, de uma rádio. Enfim, eu acho que a maior vantagem do podcast é essa. Você não precisa ter uma estrutura imensa para poder já começar a fazer seu podcast. Você consegue fazer com o que você tem à mão num preço muito acessível, né? Ah, sim. Gustavo, por que o podcast acaba se tornando uma ferramenta de engajamento para as empresas? Eu acho assim, nós fizemos vários estudos antes de abrir as salas de podcasts, né, do Arts Filmes, e eu cheguei numa conclusão muito interessante sobre essa pergunta que você fez. Por quê? Antigamente, cara, você vai lembrar que para você conseguir escutar um programa de um tema específico numa rádio, você ia ter que esperar passar aquele programa, a emissora que passasse, o radialista que passasse, a televisão, a mesma coisa, né? E hoje em dia não, os podcasts, os assuntos, você já vai direto neles. Então, você entra lá, Spotify, os podcasts que são filmados do YouTube, então você já procura o tema que te agrada mais e vai direto nele, né? Você não precisa esperar até um programa específico. E o mundo dos temas de podcast está infinitivamente grande, né? Eu acho que essa é a principal ferramenta de engajamento. A empresa consegue fazer com que sua marca apareça já direto na fonte, né? E como que as empresas podem utilizar aí os podcasts para engajar colaboradores? Eu acho assim, ó, um bom briefing do que vai ser falado no podcast, o tema, que é importantíssimo, e principalmente, Adriano, os cortes. Porque a gente grava um podcast, vamos lá, de 1h30, 2 horas. Então, é um conteúdo muito grande para você poder ter os cortes do que você precisa para poder estar divulgando em outras redes sociais. Então, eu acho que a principal sacada da utilização do podcast para a empresa é essa, viu? São os cortes que você pode atrair o seu cliente. Ah, sim. E focado nas empresas, para as empresas, o que é essencial ao pensar na criação de um canal de podcast? Eu acho assim, ó, o tema bem atrativo mesmo e conteúdo totalmente relevante, porque às vezes as empresas elas precisam vender alguma coisa, vender uma ideia, vender um produto, ela não precisa necessariamente ir direto na fonte desse produto, entendeu? Ela pode ter vários temas que atraiam o cliente potencial deles para esse canal, para depois estar oferecendo o seu trabalho, o seu produto. Então, o essencial de verdade mesmo é ser atrativo. É título atrativo, é os cortes com thumbs, que são as artes, bem atrativos. Eu acho que isso é o fundamental o podcast e testado, porque no nosso aqui a gente testou várias coisas para até começar a fazer pegar, e é isso. As pessoas gostam de uma coisa atraente, viu, Bruno? Sim, sim. Gustavo, tem mais algum ponto que você gostaria de incluir nesse nosso tema? Eu acho que assim, ó, começar, gente. Tem vontade de fazer um podcast? Foi o que eu falei lá em cima. Não precisamos gastar milhões de reais nisso. Podemos comprar o básico com uma qualidade legal e começar. Tudo tem um começo. As empresas hoje em dia podem ter um podcast de uma sala de reunião deles, né? É, se não tiver condição, vários estúdios aí pelo Brasil que locam com uma qualidade sensacional, mas a grande sacada, a grande dica é começar. Vamos começar que o negócio funciona mesmo, um empenho total e bora que bora.
Tá ok. Muito obrigado, Gustavo, pela sua entrevista com a gente, a sua participação aqui no Jornal TV Sul. Imagina, estamos junto. Agradeço de novo ao convite e conte sempre com a gente. Estamos aqui à disposição.